Amigos vendedores do agro, sejam bem-vindos ao podcast Vendedor Agro. Esse é o episódio número 1. Meu nome é Michel Reck e hoje estamos aqui para falar com o nosso caro amigo Nathan Lima, nosso companheiro das estradas aí, que tá sempre aí gravando conteúdo e é uma inspiração para nós no agro. Obrigado. E como esse primeiro episódio nós estamos gravando aqui hoje, eu gostaria de deixar primeiramente uma mensagem de o porquê que nós estamos gravando aqui hoje e qual é o intuito, né, de toda essa conversa e tudo mais. Nós estávamos conversando aqui antes, né, Nathan, e a gente percebe que dentro do ramo de agronomia, principalmente para quem faz agronomia, a gente percebe assim que não existe uma escola de vendas, né? A gente acaba não aprendendo com a vida, com a estrada, né? Então, por isso que momentos como esse, tenho certeza que vão ser enriquecedor tanto para mim, como para você, como também para o nosso amigo que está lá do outro lado da tela ouvindo nossa mensagem. Nossa prosa. Beleza? Com Seja certeza. bem-vindo aí, meu amigo. É um prazer começar esse conteúdo contigo e tomara que a gente consiga passar uma mensagem bacana para o nosso colega lá do lado. Vamos lá, meu amigo, se apresenta aí, fala um pouquinho das suas origens, de onde você veio. Michel, primeiro, obrigado, né, pelo convite, por estar aqui, para estar conversando com você. Primeiro episódio do podcast, então a gente fica lisonjeado por estar sendo o primeiro a estar sendo entrevistado aqui, então eu fico feliz pelo teu convite, para a gente poder estar trocando realmente essa ideia. Essa parte de vendas no agronegócio, como tu falou, é algo que geralmente a faculdade não apresenta, são poucos os conteúdos que são relacionados, então existe uma necessidade muito grande para esse tipo de conteúdo, então parabéns por estar na busca também, por estar não somente entregando conteúdo, que eu vejo que você está lá o tempo todo produzindo conteúdo também com o pessoal, fazendo vários insights também sobre vendas no agro, mas de estar promovendo esse projeto aqui com o teu podcast, né? Então parabéns. Então, me apresentando de forma direta, meu nome é Nathan Lima, sou engenheiro agrônomo, sou publicitário também. Por coincidência, formei com essa peça aqui com o Felipe, que está aqui nos bastidores. E... Making off, mas estou há mais ou menos 12 anos já nesse mercado do agronegócio, já trabalhei em cooperativa, já trabalhei com representação comercial, fui consultor agronômico de fazenda também, já fui comprador de insumo e há 4 anos eu estou nessa pegada entregando conteúdos voltados especificamente a vendas dentro do agronegócio, atendimento a cliente, como que funciona o atendimento ao produtor rural, quais são talvez ali os estigmas, quais são talvez ali as dificuldades, então trazendo realmente a realidade do campo. Então eu falo para o pessoal, não espere muita conversinha robuscada, sabe? Eu sou mais... Na hora que eu tô lá na frente da galera, é um negócio mais brutão, vai saindo e tudo, a gente vai trocando ideia, pega no pé de um, pega no pé de outro e a gente vai trocando. Mas a intenção realmente é entregar o melhor conteúdo de vendas no agro pro pessoal, trazendo o máximo da realidade daquilo que acontece no campo. Não, e é bacana, né? Você falou que agora, né? Você é tão engenheiro agrônomo, mas antes disso você começou com publicidade e propaganda. Cara, eu fiz publicidade e propaganda, foram 4 anos de estudo, né? Eu acreditava no final do curso que eu não ia utilizar publicidade e propaganda. Acreditava fielmente mesmo que eu não ia utilizar o conteúdo em si no sentido de trabalhar com publicidade e propaganda. Eu falei, cara, eu vou para agronomia porque agronomia é um negócio que tá dando certo, a região é agrícola, eu já gosto disso também, então vamos embora. Não venho de família de agricultores, né? O meu pai é gerente comercial, minha mãe é funcionária pública, os dois aposentados. Mas quando eu entrei para agronomia e saí dela, da faculdade, foi um período realmente de boom, de explosão aí do agro nas redes sociais, né? Então isso me permitiu uma visão um pouco diferente para aquilo que eu estava entregando, para as coisas que eu teria que fazer. E logicamente, um pouco tempo depois, a gente começou a estar fazendo entrega de conteúdos voltados para a galera que está lá no campo, que está atendendo o produtor e que passa por dificuldade todo santo dia, né? Então, mas aí que tá o ponto que eu falei, né? Nós tava conversando aqui agora. Porque a faculdade, né, a agronomia em si, eu sei porque você se formou mais recente e eu me formei um pouquinho mais atrás, né? Eu me formei em 2007. Pô, faz Então, tempinho, faz cara. tempinho Faz já, né? O cabelo tempinho. tá branco já, né? E, cara, desde aquela época eu me formei em 2007 e você se formou em 2018, 11 anos depois. A agronomia não mudou muita coisa. Cara, grade curricular... Não mudou de nada, o verdade, MEC não mudou nada, não, né? Então, não. assim, o engenheiro agrônomo hoje ele não vê nada de vendas na grade curricular. Não vê. Eu tive a oportunidade de dar aula em 2022 na universidade em Cascavel, cara, e eu vi a grade curricular, eu discuti inclusive a emenda com a coordenação do curso, cara, e o MEC não tinha nada de vendas. Então, nada. Então, o cara saía da universidade hoje, tecnicamente, com uma base boa, mas quando coloca ele na frente de um papel de vendas, meu amigo,
É que assim, Michel, quando a gente tá, eu falo dessa forma porque eu tô no lado comercial e eu entendo que realmente dentro da grade não exista essa vertente. Eu falo que a parte comercial do agro ela é a que mais emprega. Eu não vou saber em porcentagem quantos por cento que emprega, mas assim, eu acredito que emprega a maior parte, tá? Dos profissionais que são formados em agronomia. Esses tempos atrás, até o Guto Silva comentou quantos profissionais de agronomia formam por ano dentro do Brasil, né? E para onde que esses profissionais vão? Você pode ter certeza que mais de 25, 30% ainda não conseguiu ingressar Uhum. efetivamente dentro do mercado. E a parte que ingressou, realmente, boa parte, né? Para falar bem mais da metade, Bem mais bem metade, mais com da metade certeza. mesmo, ingressou através da área comercial. Então, através de um assistente técnico, fez uma indicação, ou está trabalhando numa cooperativa, ou numa revenda, ou foi para representação comercial, mas de forma totalmente ligada à área comercial. E quando a gente olha dentro desse contexto, que é a área que mais emprega engenheiros agrônomos e engenheiras agrônomas também, quando você olha dentro desse contexto, você fala assim, pô, poderia ter? Poderia. Só que o que eu digo para a maioria do pessoal, eu falo, gente, vendas vai ser necessário você aprender. Tem técnica, tem processo, tem sistema para você poder operar, tem muita coisa para você poder aprender em vendas. Mas é difícil você, por exemplo, cobrar do pessoal da faculdade, até porque a parte do ensino técnico também é defasada. Então, na hora que você vai olhar o nível, você fala assim, cara, falta. Falta de ambas as Em partes, todos né? os Então, lados, de né? todos os lados. Mas a parte técnica do pessoal realmente caiu bastante. Eu falo por mim, cara. Então, no quesito de qualidade do ensino, ou dos professores, ou da ementa, então, quando você vai aprofundar realmente tudo aquilo que você está aprendendo a nível de faculdade, a maioria da galera vai estar falando, porra, É o Natan, basicão, né? é o básico. Não, é o básico do Básico do básico, básico do né? básico, entendeu? Então, eu falo que quem entra para a área comercial aprende muito, aprende demais, É uma né? escola, É né? uma escola. A área comercial não é somente uma escola de vendas, mas a área comercial é também uma escola técnica, por conta da faculdade também ser defasado nesse A gente ponto. vai chegar nesse ponto. É uma das perguntas que eu tinha para te fazer no futuro. Mas vamos lá, Uhum. voltando um pouquinho antes ainda. Na época que eu me formei, Nathan, eu falo para ti assim, que o vendedor, ele era tido assim até como algo ruim, tá? Eu, por exemplo, vou contar para você. Quando eu me formei em 2007, final de 2007, começo de 2008, Uhum. eu tinha um cara assim que eu admirava muito, um engenheiro agrônomo, um cara mais velho, assim, sabe? Sabe aquele cara quando você é molequinho, você olha para ele e fala, pô, cara, um dia eu quero ser igual esse cara? Uhum. E eu fui tudo faceiro, né, cara? Contar pra ele que eu tinha arrumado um emprego de ATV, né? Uhum. Assistente técnico de vendas, né? Ele olhou pra mim assim, cara, na fazenda lá no Mato Grosso, tá em Primeiro do Leste. Olhou na minha cara assim, falou assim, cara, você fez 5 anos de agronomia, estudou pra caramba, que eu sei que você estudou, conheço a Uhum. sua história, Uhum. pra ser vendedor. Uhum. Rapaz, eu fiquei assim, cara, eu não sabia onde que enfiava a cara, sabe? É, Porque assim, é um eu choque, me né? senti assim, cara, muito mal. Parecia que eu tinha pegado meu diploma e tinha feito assim com ele, sabe? Eu tinha uma pro. Isso não aconteceu com você, não, né? Não, 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 Porque não, 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 nesses 11 anos mudou alguma coisa? Você não, acha ou não? não, não, Porque não. eu falo com você, cara, na minha época de faculdade, em 2007, quando eu me formei, Aham. cara, não era legal, não, você sair da faculdade de agronomia e virar vendedor, não, tá? Não, ó, se você for pegar professores que vêm aí de vanguarda, professores que são realmente muito técnicos e trabalharam em instituições técnicas com fundamentação em pesquisa e em outros, dentro dessa gama, pô, o que você vai falar pro cara? Eu já escutei professor na faculdade falar assim: se vocês saírem daqui para poder trabalhar vendendo semente de milho, vocês podem sair da faculdade agora. Já vocês não precisam. Nossa, Cara, ó, forte, né? não, porrada, velho. Beleza. O que eu digo é assim: tornou-se muito comercial? Eu falo que, em parte, sim. Tornou-se. Tornou-se bastante comercial. Só que é aquela coisa. Quando você se titula vendedor e você olha isso de modo pejorativo, tá? Ou quando você está num ambiente comercial e você enxerga a profissão de vendedor de forma pejorativa, pô, o que te resta? Se você for para qualquer outro âmbito, você vai ter que vender teu serviço. Uhum, De alguma forma ou de outra. Tem gente que é acostumada a mostrar o serviço e esperar o cliente vir, uhum, perfeito. tá? E a nossa realidade, por conta da quantidade de De- empresas que a gente tem no Exatamente. mercado, por conta da concorrência que a gente tem, não é uma venda passiva.
né? Então Perfeito. é uma venda praticamente 100% outbound. Então quem tem que fazer é você, quem tem que correr atrás é você. O produtor não vai ficar esperando ali, por favor, Michel, vem aqui e me faça uma venda de tal produto. O produtor não vai esperar isso de ti. É você que tem que ir lá mostrar, desenvolver, mostrar para ele que tem eficiência, que ele está deixando de ganhar em alguns pontos e está perdendo em outros. E por que é importante aquela tomada de decisão? Então, a venda 100% ativa, na maioria das vezes. Até porque, geralmente, as passivas, quando vêm, geralmente Nossa, só vem, como é que fala? Só vem curva de rio, né? só. Então, né, os goianos falam assim, ou é curva de rio ou é pé de piqui, né? Então, o goiano vai falar, eu prefiro ir atrás do pé de piqui, né? Tá certo. Então, pô, quando você olha dentro desse contexto, cara, nossa venda é 100% ativa. 90, para não falar 100%, 99% ativo, tá? É você que geralmente vai atrás. E se você olhar de forma pejorativa, meu amigo, realmente você não se sustenta no mercado. Mas vai para uma área de consultoria. Vai para uma área por exemplo, criei um pool de compra. Vai para uma área de consultoria, uma área de compra. Se você não souber vender o teu serviço, esquece, filho. Isso serve para qualquer profissão, Qualquer ramo. não é só para nossa área. Então, se você formou em publicidade e você não sabe vender, você se lascou. Se você formou em medicina e você não sabe vender o teu Vender o seu serviço nervo. e se posicionar Exatamente. profissionalmente, beleza, você tem chances maiores, você tem algumas chances a mais por conta da profissão, por conta da demanda, por conta da necessidade, mas saber vender é necessário. Então, não adianta olhar de modo pejorativo, cara. Meu primeiro emprego, velho, foi emprego com vendas, foi em atendimento. E olha onde a gente está hoje, e tudo que isso permite, né? Então, Foi eu uma falo, cadeia, né? Você foi cara, construindo isso, né? Durante toda a sua carreira, sua vida, né? é porque vendas, Michel, é conhecimento de pessoas. Então, não é somente do processo da venda, mas é você se interessar pela pessoa e tentar, de todas as formas, sanar aquela dor dela. Tá? De uma maneira que ela. Resolveu o problema dela, né? Isso, de uma maneira que ela compreenda que ela está tomando a decisão para poder resolver aquela dor. Então, Perfeito. evidenciar a dor, pegar todo o contexto, aplicar, mostrar produto, linkar a proposta de valor com aquilo que ela está tendo de dor, evidenciar de novo que aquilo está sendo realmente uma boa opção. E, cara, isso é a venda. Tá? E Isso é venda. existe um certo preconceito no mercado que fala assim: ah, mas eu não sou vendedor porque eu falo pouco, eu sou tímido, eu sou. Não, Não tem nada a ver, né? Não tem zero. nada a ver uma coisa com a outra. Eu tava Zero. conversando com a minha esposa hoje no café, de manhã, e ela me falou exatamente isso, que eu vou falar pra você aqui agora. Ah, eu tô preocupado porque eu não sou tão comunicativa. Ela tá fazendo faculdade de nutrição, né? Uhum. E ela falou assim pra mim: eu não sei se eu vou conseguir criar uma clientela tão grande, porque eu não sou tão carismática como você é, Uhum. não sou vendedor igual você é. Uhum. Aí eu peguei e falei pra ela assim: bom, vamos lá. Ela citou o exemplo de uma amiga dela que já Uhum. tá formada e tal, e que ela é super comunicativa. Uhum. Eu falei pra ela assim: você acha que ela está tendo mais sucesso do Sucesso. que você, certo? Uhum. Ela sim. Eu falei, vou te dar um exemplo. Se essa pessoa e que é super comunicativa, que conversa muito, que é querida, gente boa, se ela não souber converter todo esse público que ela conversa em vendas no final pro consultório dela, Não adianta nada. ela não tem resultado nenhum. Então, acho que quando você falou do processo de vendas, é isso Uhum. muitas vezes que as pessoas não entendem, né? Que o processo de vendas não é só você comunicar, é Não. você fazer toda essa estrutura para poder chegar no final e entregar alguma coisa pro seu cliente, né? Tem gente que chega para mim e fala assim, Natão, ó, eu quero entrar para a área comercial, eu tenho vontade de fazer agronomia e trabalhar na área comercial, mas eu não sou comunicativo. Tem gente que me fala isso. Eu falo, cara, você sabe fazer pergunta? Não, pergunta eu sei fazer, então você sabe vender. Então, qual que é a dificuldade do pessoal? É que eles acreditam que você precisa ter uma técnica mirabolante. Você precisa ter um contexto totalmente. Nossa, você tem que ter um discurso totalmente. Desculpa a palavra, mas você tem que ter um discurso fudido para que você possa estar vendendo para alguém. Cara, não é isso. Não é esse o contexto. Dentro do nosso setor, falando de venda consultiva, onde eu preciso resolver um problema, as perguntas que você vai fazer são mais importantes do que toda a argumentação que você vai construir. Perfeito. Então, se você souber fazer aquilo que a gente chama de spin selling, né? Então, de venda consultiva, mas tu soube fazer pergunta de situação, tu soube fazer pergunta de problema, tu soube implicar o cara, cutucar aquela ferida e apresentar uma necessidade, isso é venda. Só que não adianta nada também, é lógico, né? Você saber fazer todas as perguntas e não conseguir contextualizar tudo com a tua proposta de valor. As duas coisas são importantes. Mas o primeiro passo, se você tiver capacidade de fazer pergunta certa, cara, tu já tá vendendo. Então, e aí que é onde que talvez entra, vou partindo já um pouquinho para a parte da mentoria sua, né? Uhum.
dentro do... Hoje você oferece um programa de treinamento, mentoria, como Cara, é que funciona? Eu já linkando com essa parte que você passou agora, falou agora, né? uhum, Do processo de vendas. Porque o que eu percebo hoje, né? Eu tô no mercado há um pouquinho mais tempo que você, e eu confesso pra você que lá no campo, na frente do agricultor, muitas vezes a gente vai lá para fazer relacionamento, relacionamento, uhum, relacionamento, relacionamento, e você não sai do relacionamento. uhum, Mas por quê? Porque eu demorei um tempo, confesso para uhum. você, Mas eu que também para me demorei, tá? entender Mas eu também demorei, Michel. que não é só relacionamento, que tem todo um processo, né? Uhum. Então, assim, de que forma que hoje você faz para ajudar os vendedores, as empresas, né, que você presta consultoria? Como é que você faz para passar essa mensagem para o vendedor lá do outro lado? Ó, Para ele entender esse processo que a gente demorou um pouquinho mais para, sim, né, para aprender talvez sozinho, né? eu gosto de fazer simulação. Eu adoro fazer simulação. Simulação, simulação, simulação. Então, o que que eu peço para ele? Eu falo, me traga uma situação específica do teu produtor. Me traga lá uma situação. Eu tô com um mentorado Isso que... numa mentoria mesmo, Mentoria no mesmo. one-to-one com o Isso, cara. isso. One on one ali com ele. Eu falo, me traz uma situação do teu produtor. Ele vai lá, me conta uma situação específica, eu falo, beleza. Agora vamos fazer o seguinte, você vai fazer o produtor e eu vou fazer o vendedor. Top. Aí você vai pegar a veia daquilo que você tem que fazer lá no campo. Cara, é incrível na hora que o cara vai colocando objeção e eu vou colocando pergunta. O cara vai colocando objeção e eu vou colocando pergunta. O cara vai colocando objeção e eu vou colocando pergunta. Chega uma hora que ele faz assim, ó. Ele não sabe mais o que falar para você. Exato, ele desarma. Eu falo, você entendeu? Eu te forcei a falar alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, então, a única coisa que você tem que fazer é da maneira correta, sem ser o cara falastrão, sem ser o cara que pressiona demais. Tem pressão no nível certo e tem pressão Uhum. excessiva. Mas o que eu falo para ele é assim: você tem que saber indagar. Se tu souber indagar, por exemplo, o produtor quer comprar determinado semente de milho, Michel. O cara quer comprar aquela semente de milho ali. A primeira pergunta, e é uma semente que é concorrente. Meu amigo, por que que tu quer comprar aquilo lá? Qual que é o teu motivo para tu comprar aquilo lá? Aí você vai escutar, ah, não, porque fez isso, porque fez aquilo, não sei o quê, papapá, papapá. Então você vai começar a perceber aí, dentro de tudo aquilo que ele falar, quais são as características que ele preza Uhum. naquilo ali. Beleza. E quanto que você está pensando em pagar nisso daí? Ou qual que é, digamos, o valor que você pretende estar colocando, Investindo. investindo? O cara já vai te dar uma base de preço. Então você vai começar, opa, beleza, linka daqui. Linka dali. Aí você já vai começando a ver a tua proposta de valor. O meu entrega isso que ele está pedindo, entrega aquilo, entrega tal coisa. Beleza. Mas qual a situação mais ideal de plantio para você? Tá, então é começar aqui e ir para lá. Então, cara, você tem que fazer a pergunta certa. Para você pelo menos abrir espaço para que você possa apresentar o teu produto casando com aquilo que ele falou. Perfeito. E muitas vezes eu acho que a pergunta é tão boa, você citou num ponto agora, você falou do spin selling, né? Eu Uhum. adoro esse tema. E tem gente que fala que tá morto, tá? Meu Deus, E tem gente cara, que fala, não, porque esse eu pincel já morreu, li esse morreu o livro, eu cacete. li já um conteúdo uma vez, leio duas, eu tenho um resumo que eu faço, Uhum. cara, acho sensacional. O que eu aprendi nesse livro que eu li, né, do spin selling, fala o seguinte, que além da pergunta, para ajudar você a entender o problema do cliente, Uhum. a pergunta pode fazer, inclusive, ele entender o problema dele, que Exato. ele não sabe, Exato. muitas vezes. Exato. Né? Vou citar um exemplo agora. Você falou da semente de milho, né? Uhum. Muitas vezes você chega, né? Sou vendedor de milho também, Sim, ué. aham. Né? Você citou um exemplo que doeu no meu Sim, calo, né? dói no teu calo. Aí você chega pro cara e fala assim, pro cliente lá no final, ah, mas porque tudo é produtividade. Aham. Aí, Tudo. produtividade. Tudo é produtividade. Aham. Tudo. Tudo que você Aham. fala, velho, eu quero milho e caixa produtiva. Só que você começa a perguntar para ele o que é produtividade, porque Aham. assim, agronomicamente falando, Ele não consegue definir o que é ele não produtividade. consegue definir Aham. o que Ele é não consegue definir o que é produtividade. produtividade. Produtividade para ele pode ser estabilidade, Uhum. pode ser uma segurança, Uhum. pode ser tolerância a alguma E, praga, alguma e ele doença. traduz em uma E palavra ele, só. ele traduz em produtividade. Ah, Tá não, entendendo? qual que é a Aí, caixa desse milho, e né? daí, Tá. daí um vendedor que se liga só na palavra produtividade já fica, produtividade, eu não vou conseguir entregar isso. Porque ele acha que produtividade é o conceito dele de Aham. produtividade. Uhum. Mas o conceito de produtividade não é o seu conceito de produtividade como vendedor. Uhum. É o conceito de produtividade Dele. sua, do, Aham. do cliente de Dele produtividade. como E cliente. aí entra onde você falou. Você faz umas perguntas certas pro cliente, Uhum. você fala, tipo, mano, tudo bem, né? É interessante, produtividade e tal. Mas dá um exemplo, né? Daí você começa a especular o Não, que é, né? vou te fazer uma pergunta agora. Produtor busca preço? Ele busca preço, mas assim, eu vejo o Ó, seguinte, você já falou um mas. A partir do momento que você mas fala um mas, acabou.
tudo aquilo que você acabou de dizer é meio que anulado, tá? Perfeito, Então, assim, ele rouba, mas faz. perfeito. É isso aí. É como se você estivesse anulando na parte do roubo. Então, assim, eu perguntei, o produtor só olha preço? Ele só busca preço? Não, de jeito nenhum. Não. Por mais que ele diga com todas as palavras que o É que eu preço. busco é preço, ah, mas além do preço, tem mais alguma coisa Não, é só preço. O produtor, ele fala preço porque tem preguiça de explicar o resto, tá? Pra ser bem E se sincero fosse contigo. preço, ele não ia pagar. Tem milho de 1.100 o Exato, pacotinho, tem milho de 800. Por exato, que ele paga 1.100 no. Tá entendendo? É exato. isso aí. Aí vamos lá. Não, é preço. É preço, 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 preço. Tá bom. Aí você vai lá. Beleza. Entre um adubo premium e um adubo infofatoba. Os dois custam a mesma coisa. Qual que você pega? Ué, prêmio, lógico. Então você acabou de falar pra mim que Você vê valor no prêmio. exatamente, você vê valor no prêmio. Então você concorda comigo que aquilo que o produtor está buscando não é preço, é custo-benefício? Exatamente. Ponto. Então o que ele está buscando não é preço, o que ele está buscando é custo-benefício. Se ele busca custo-benefício, eu tenho que mostrar o quê? Custo. Benefício do meu produto. Eu tenho que mostrar o benefício do Perfeito, produto pro perfeito. custo que ele tem. É isso. Aqui o B está falando, parece a coisa mais simples do mundo. Na hora que você vai no campo, parece que é um mundo totalmente desenhado, porque daí o cara pega a pior referência de cliente que ele tem, que é um cara que é totalmente fora do perfil de cliente ideal dele, e daí ele coloca esse cara como parâmetro, Uhum. para poder falar se tá certo ou se não tá a argumentação que a gente está colocando. Então, o produtor ele não busca só preço, ele vai buscar custo-benefício. A questão é como você também está apresentando os benefícios do seu produto e como que você está criando essa comparação com os outros produtos. Aí vem um outro ponto. Tão importante quanto você conhecer o teu produto é você conhecer o do concorrente. Se você não conhece do concorrente, você não consegue argumentar em cima do seu. Perfeito. Aí vem o ponto que eu ia falar para você, a importância, encaixa mais uma pergunta, né? Uhum. Qual a importância técnica em vendas? Tá aqui, ó. Isso aí, cara. Tá aqui. Sensacional. Tá aqui, tá aqui, tá lá e pode subir. O cara que Pode estuda, subir a que régua. conhece o produto dele, Pode que subir a conhece régua. a concorrência. Porque a Só venda... vai faltar uma coisa para ele daí, na Pode minha falar, opinião. pode falar. Conhecer a área do produtor. Conhecer a realidade do produtor. A realidade dele? Que é através do que você falou agora. Perguntas. Ah, tá. Você fala entendeu? Porque ele conectar conecta o produto a dele proposta de valor com a com a necessidade do cara. necessidade do cliente. Justo. Quando eu falo dessa parte técnica, a nossa venda ela é uma venda técnica. Então, para pensar. O produtor está 30, 40 anos comprando a mesma linha de produtos. Mais de 40, dependendo da idade que ele Uhum. tiver. Então, analisa. Se você fosse um cara que há 30 anos você comercializa as mesmas coisas, compra do mesmo jeito, cota do mesmo jeito, tem o seu próprio sistema, você não entra num círculo num ciclo vicioso? Ciclo vicioso. Você entra num Perfeito. ciclo vicioso. Então, quando você entra nesse ciclo vicioso, você tem ali as suas opiniões. Tudo aquilo que é muito similar a alguma outra coisa, o produtor já usa como parâmetro para poder definir se aquele produto é bom ou se ele não é. Tá? Até porque o ser humano ele não consegue criar valor intrínseco, ele não consegue dar valor intrínseco para as coisas, ele só consegue dar valor comparativo, Referência. referência. Então, onde que entra o nível técnico aqui, Natan? Entender aquilo que o teu produto tem de posicionamento e como ele pode ser posicionado para que ele possa promover melhores resultados para o cara, para o produtor, e entender qual que é o ponto de déficit do teu concorrente para que você, em cima daquilo que você tem de proposta de valor, não anular a importância do produto do concorrente, porque falar mal do concorrente é tão errado quanto qualquer outro tipo de atitude negativa. Isso é muito errado, mas colocar o seu como um produto bem mais posicionado e com valor agregado melhor, entendeu? Então, o ponto da parte técnica é que são tantas nuances, são tantas variáveis técnicas que a gente passa e que a gente vive dentro do nosso setor, que se eu não acompanho essas variáveis, eu acabo perdendo chance de posicionamento. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de um vendedor de uma revenda, de uma cooperativa, esse cara ele tem que ter um conhecimento em T, muito grande. O que é o conhecimento em T? Ele tem que ter um conhecimento específico sobre alguma coisa, de forma muito profunda, e um conhecimento, às vezes, que raso, entendeu? Sobre vários outros assuntos. Só que tem hora que você também precisa, dentro desse conhecimento raso aqui, você também precisa, às vezes, dar
uma Você tem que aprofundadinha. aprofundar Você um tem que pouco mais, estudar um pouco mais sobre aquele Isso, você assunto, tem que né? estudar um pouco, porque a nossa profissão, dependendo dependendo o nosso ponto de venda, dependendo o mercado que a gente está inserido, vai exigir que eu seja um pouco mais generalista ou que eu seja um pouco mais especialista. Uhum, Se tu for para a área, por exemplo, de semente de milho, desenvolvimento dessa linha de produtos, você tem que ser um especialista. Ou perfeito. seja, a partir do momento que você é especialista nessa linha, você concorda comigo que você acaba deixando outras áreas defasadas Perfeito. do conhecimento agronômico? Naturalmente. Então, e isso não é porque você quer, mas é porque o teu É mercado uma te demanda, é exige. a demanda do É mercado. uma demanda do teu Exatamente. mercado. Então, quando você está numa revenda, numa cooperativa, a exigência é outra. Então, você tem que ser mais generalista. Então, você acaba dependendo de outras informações técnicas para poder se munir de informação. Então, ter conhecimento técnico é importante? Totalmente. Entre ser generalista e ser especialista, vai depender do mercado que você atua. Se você trabalha no mercado de revenda, se você trabalha no mercado de cooperativa, que você tem que vender vários nichos de produto, você tem que ser um cara mais generalista. Perfeito. Se você trabalhar na parte de representação comercial com produtos específicos, de preferência, você tem que ser um especialista no seu naquele produto. Exatamente, concordo contigo. Simples assim. Que é uma boa dica, né, para quem está fazendo faculdade agora, Aham. está pensando em uma área ou outra. Uhum. Então, o que o Natan acabou de nos falar aqui agora? O agrônomo que está lá hoje, né, numa revenda, numa cooperativa, ele é um cara generalista. Ele tem que saber de tudo um pouquinho. E de várias culturas, inclusive, né? Com certeza. Soja, milho. Na sua So- região aqui, né? Soja, milho, trigo. Soja, milho, trigo, agora tá vindo muito forte sorgo. Você tem que saber sobre Sorgo, manejo de sorgo também. entendeu? Então, Então, assim, ele tem que saber um pouco de tudo, né? E aí vem pro lado das multinacionais ou das Uhum. empresas nacionais especialistas em alguma área. uhum, Geralmente o agrônomo, quando ele entra lá, por exemplo, para ser vendedor de adubo, por exemplo, Aham. ele é adubeiro o resto da vida, exato. né? Aham. O sementeiro pega uma vertente de semente, o cara se apaixona por semente, E vai. o cara do aminoácido, O cara da aminoácido. o cara do 3 aminoácido, litrinhos sem medo, 3 como diria o sem João. medo, né? Então, geralmente vai por essa linha. E a gente vê assim, cara, durante nessa jornada nossa aí, você tá 12, eu tô a 18, Uhum. 17, 18 anos, que geralmente há pouca mudança, né? De transição, né? O cara geralmente quando ele é um especialista, né, que é o termo Uhum. que você falou agora, que eu acho que casa muito bem com a nossa realidade. Por exemplo, eu trabalho com semente há 17 anos, Pô. nunca tive oportunidade de sair de semente, sempre fui procurado por causa da semente. Por causa da semente. Entendeu? Por quê? Porque já trabalhei com semente de soja, mas 90% da minha carreira foi milho. Agora vamos lá. Se você for, por exemplo, para outro caminho, se um dia durante a sua carreira, lá no final, às vezes, cara, quero ir para um outro caminho. Você concorda comigo que você vai ter que estudar? Eu vou ter que voltar lá. Você vai ter que rapaz, voltar lá atrás? Lá atrás. Você vai ter que pegar manejo de novo? Vai ter. Tudo. Pegar os livros de novo e voltar lá na origem. Então, assim, talvez qual seja aí o grande preconceito dos professores da faculdade quanto à área comercial? É que, de acordo com cada demanda, vai exigir do profissional um aprofundamento em uma área de estudo. E, tecnicamente, o abandono das outras áreas, não porque ele quer abandonar, mas porque ele tem que se especializar naquilo. E daí, ele acaba não sendo mais um engenheiro agrônomo completo. Ele acaba sendo um engenheiro agrônomo especialista. Mas significa que o especialista não é um cara que entende? Pelo contrário, ele tem um altíssimo valor para o mercado. Por quê? Porque ele é um especialista. Especialista naquela área. Entendeu? Ele é um especialista. É a mesma coisa quando um outro profissional que é generalista vai para uma área específica. E às vezes é uma área que ele não tem aprofundamento de E conhecimento. aí ele vai ter que estudar Ele também vai ter que estudar aquela a área. fundo do mesmo jeito. Agora, quanto tempo que ele vai levar para poder pegar toda a nuance, todos os contextos que o especialista tem e quanto tempo que um especialista vai levar para poder pegar toda a visão que o generalista tem? Exatamente. E eu se eu tivesse que dar É relativo, entendeu? se eu tivesse que dar um conselho para quem tá começando, cara, eu comecei um tempo atrás, né? E hoje fica difícil mudar, né? Aham. Mas fica difícil porque já virei especialista, né? Durante esses 17 anos. Não que eu não possa. Não, que você não Renovar. possa fazer. Mas se eu tivesse que dar uma dica para quem tá começando, seja generalista um tempo. Um tempo. Igual você foi. Sim. Lá no balcão, isso lá. me permitiu muita coisa, cara. Entendeu? Aham. Porque assim, quando eu já entrei como AT de semente.
Você já entrou como Já especialista. entrei, cara, tendo que estudar semente, milho. E você sente falta. Sinto falta, cara. Ó. Juro pra você que eu sinto falta. Então, Eu devia ter ficado. Tipo assim, lógico, né? A vida foi levando por esse caminho uhum, comercial e não posso reclamar, longe disso, né? uhum. Foi uma ótima escola. Mas eu confesso pra você que quando eu terminei a faculdade de agronomia, eu queria entrar numa cooperativa, cara, e trabalhar de 3 a 5 anos. Olha aí. Eu tive Pra oportunidade. mim, fazer encorpar mesmo tecnicamente, Uhum. pra depois criar uma vertente, né, em uma área específica, como eu tô hoje, entendeu? Que Mas show. nada também que impeça a gente de estudar um pouquinho mais, né? Mas é um bom conselho isso que você está falando, porque assim, você dá uma visão para esse profissional que está entrando numa cooperativa, numa revenda, que é uma área que exige conhecimentos mais abrangentes, né, um leque maior de conhecimentos. E quando você vai para essa área, você é testado de várias formas. Cara, são várias culturas, são várias situações, são vários manejos, é assunto técnico de um lado, aí vem posicionamento da empresa, da cooperativa ou da revenda, aí vem o representante para te dar mais uma outra informação. Então, cara, Você aquilo vira o vai. quê? Cara, você vira uma máquina de aprofundar. Eu lembro quando eu estava no balcão, eu acho que a minha preocupação, Michel, no balcão no começo, era entender para que cada produto servia. Porque quando eu comecei, eu não era agrônomo. Eu simplesmente era o cara do balcão e estava lá para poder fazer o atendimento do balcão. Só que eu tinha que entender qual que era o princípio ativo, qual que era a dose, por que que era aquilo, por que que não era, qual que eu recomendava, o que que era melhor, em qual situação, onde recomendar, onde, quais são talvez os pontos negativos desse produto, quais são os pontos positivos dele. Então, assim, isso me permitiu muita visão de mercado para que eu pudesse, inclusive, estar utilizando isso dentro do meu contexto hoje. E entender como que cada profissional, de acordo com o produto que ele vende, ele pode se Tem que se posicionar comportar. como vendedor no campo, entendeu? Então, não que você não vá priorizar relacionamento ou que um vai ser mais forte e o outro não. Não é isso, né? Mas vai demandar situações diferentes, vai demandar planejamentos diferentes, vai demandar uma gestão de tempo diferente. Então, são muitas nuances para serem Uhum. avaliadas, né? E quando a gente vai para esses contextos, a gente acaba percebendo que não é tudo do mesmo jeito. Então, essa é uma boa. Você deixou quicando uma pergunta para me fazer para você aqui Aham. agora. Você acha que tem diferença, por exemplo, entre um vendedor, por exemplo, assim, tecnicamente ou em questão assim de abordagem, entre um sementeiro, um vendedor de adubo, um vendedor de defensivo químico? Você acha que na conversa com o cliente ou no contexto geral de vendas, Uhum. você acha que existe diferenças? Vou te dar um exemplo. No passado, falava-se o seguinte, que o sementeiro ele estava mais na roça, né? O Uhum. sementeiro visitava mais o agricultor, o cliente final, Tá. certo? Que é natural. O agricultor, para comprar uma semente, ele tem que ter experiência, é uma decisão. Não que o defensivo químico não seja importante na decisão, mas assim, se ele errou, ele aplica na sequência, tá entendendo? Pois, fiz um fungicida, um Ah, inseticida, não, tá. Em questão não de manejo, né? Entendi. Não deu certo. Pô, se você não fez uma Se caca você... muito grande, Aham. né, e simplesmente só não matou a praga, vamos dizer assim, você aplica de novo e resolve o Falando em problema. praga, né? Quando você não mata a planta, né? Isso. Vamos dizer que a cagada não foi tão grande, né? Aham. Mas a semente... Você consegue resolver a curto prazo. A semente A não. Se você semente não tomou a dá. decisão, você vai Aham. conviver com aquela decisão Até o final da safra. 4 meses ali, 5, dependendo do que você está fazendo, né? Aham. Então, assim, o vendedor de semente, isso é tido, acho que até pela indústria, né? Uhum. Nós sempre fomos muito mais cobrados em estar no campo, visitando o agricultor, o cliente final, mesmo nosso produto passando pela cooperativa, pela revenda. Uhum. E eu vejo assim que as empresas, principalmente de químico, né? As empresas talvez de adubo, até porque tem um território maior, Uhum. né? Acabam fazendo menos visitas, né? Então, em função disso, nós estávamos conversando aqui agora, né? Sobre Tá. as diferenças de vendas. Se eu fosse aconselhar hoje, se eu fosse fazer mentoria para um profissional de semente, que Uhum. teoricamente ele está mais na frente do agricultor, Uhum. e um consultor de, sei lá, de químico, que está Uhum. mais ali com os agrônomos da cooperativa, que é o cara que vai recomendar ali Uhum. o fungicida, o inseticida dele. Tem diferença nessas técnicas de venda ou não? Na sua opinião? Na técnica da venda, não. Mas na condução do trabalho, tem. Porque a gestão de tempo de um profissional vai ser totalmente diferente de um para outro. Então, entenda, um profissional que vai estar atendendo o cliente de forma direta no campo, ele vai estar gerando demanda pontualmente, Uhum. certo? Então, a gestão dele, ela tem que ser concentrada num território muito menor para que ele consiga dar conta de atender pontualmente cada demanda
ali e para que ele consiga gerar maior quantidade dentro de um território pequeno. Perfeito. Vou te fazer uma pergunta. Você dá conta de atender, por exemplo, assim, o Paraná inteiro? Nunca. Nunca. Então, qual que é o contexto? Não é a técnica, mas é o sistema ao qual você se encontra. Independente do produto que você venda, tá? Se você está numa região muito abrangente, ou seja, está uma região grande demais, você precisa fazer fluxo de venda, você vai focar em quem, Michel? Você vai focar no cliente final ou vai focar no cara que pode estar fazendo essa venda para No você na cara, ponta? com certeza no cara. Ponto. Você vai focar no técnico, no consultor da cooperativa da revenda para que ele possa estar fazendo. Agora, se você tem uma região menor, você não precisa ficar concentrado somente naquele cara. Você pode estar fazendo um trabalho focado a campo. É isso que boa parte das empresas fazem. Estão fazendo hoje, Estão né? fazendo Estão diminuindo hoje. o território, Cara, diminuindo as áreas para deixar o... Ó, eu vou falar, eu não quero falar marca aqui, porque nenhuma marca paga nós aqui e tudo mais para poder estar falando essas coisas, né? Desculpa, a não ser a marca do Michel. Depois vocês cortam essa parte aqui. Mas assim, ó, se eu for te dar exemplo de uma marca de adubo, tá? De fertilizante, a nível regional, dentro de uma mesma cidade, ela chega a ter de 2 a 3 representantes. Dentro da mesma cidade. Então, eu vou falar, por exemplo, a minha região ali, 60 mil hectares. Uhum. Cara, 60 mil hectares a minha região, tem 3 vendedores. 3 vendedores. Da mesma marca? Da mesma marca. Rapaz, 3 esses caras têm que estar vendedores. no campo, pô. Exato. E esse cara tem que estar fazendo o quê? Cara, é geração de demanda tempo massiva inteiro, pontualmente no campo. Então, percebe que não é em relação ao produto que você está vendendo, mas é a realidade conforme a região que você está atuando. Se te derem uma região muito grande, você vai ter que trabalhar canais de venda. Ou seja, vai ter que trabalhar o canal da revenda, o canal da cooperativa, o consultor. Por quê? Porque você não vai dar conta de atender todos os produtores que existem dentro daquela região para que você possa gerar essa demanda. Você depende da geração de demanda de outras pessoas. Aí começa a vir AT para baixo, para poder gerar campo, desenvolver. Então, são parcerias. Então, tem um nível de exigência maior, porque a estratégia tem que ser muito bem elaborada, senão você perde tempo, porque o nosso ciclo de venda é muito longo. Se você perder tempo, em um ano você não consegue fazer tudo aquilo que é necessário, Exatamente. cara. Aí, para dar o tombo depois, dá trabalho. Agora, se você trabalha numa região menor, Michel, cara, o teu foco tem que ser em quem? Produtor, meu filho. Pau. Se você trabalha em região menor. Regiões muito grandes é um pouco mais difícil. E eu vejo assim, cara, que é uma grande dificuldade nossa hoje, né? Eu sou gestor de equipe de vendas, né? Uhum. E, cara, a gente bate o tempo inteiro nisso, que você tá Uhum. falando agora. Ó, vamos pro campo, vamos visitar o agricultor, mas Vai. sempre parece mais fácil ir lá tomar um café na cooperativa ou na revenda, Mas, né? Michel, sempre vai parecer mais fácil. E realmente é cômodo, cara. É cômodo. De verdade. É isso aí. É cômodo, tá? Eu sei que eu já passei, eu sei que tu já passou por situação. Cara, tem semana que você não tá 100%. Você fala assim, cara, tem que gerar demanda, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, beleza. Vamos, deixa eu passar na cooperativa. Deixa eu fazer um Lá ver meus relacionamento com brother os meus, lá. deixa eu lá ver meus brother, pelo menos dar uma ambientada, dar uma respirada e tudo, e trocar uma ideia com o pessoal, ver se surgiu alguma coisa, se foi levantada alguma demanda, se foi gerado algum negócio. Beleza. Show. Mas se realmente faltar lá no campo e tudo, cara, não faz, não acontece, não tem como, porque é o teu trabalho no campo que sustenta aquilo que o consultor está dizendo, Perfeito. entendeu? É o teu trabalho no campo. Então, se você tem canal de venda e você tem uma região pequena para você poder atuar, cara, e você está fazendo um bom trabalho no campo, aquilo que você está fazendo no campo sustenta aquilo que o consultor tá passando para o teu cliente lá na ponta, na hora que ele está sentado no balcão junto com ele. Show de bola. Ótimo. Nossa, que aula, cara. Sensacional. Muito bom. Queria estar eu escutando essa prosa sua há 18 anos atrás, cara, quando eu comecei. Cara, queria eu não ter que ter errado tanto para poder aprender nisso daí. Então, faz cara, parte. a gente aprende mais nos erros do que nos acertos, né? É isso aí. Mas faz muita diferença, E cara. assim, Natan, o que você acha que mudou, cara, nesses 12 anos que você. Desde a época do balcão lá da cooperativa até hoje, cara? O que você acha que mais mudou em vendas no agro? O que mais mudou? A maneira como o produtor compra. Diga um exemplo pra nós aí. Então, vamos lá. Produtor, antigamente, vamos colocar produtor pequeno, tá? Produtor familiar, agricultura familiar. Produtor ali. Às vezes o pequeno para nós pode ser o grande em determinada região, né? Mas o contrário, né? Vou colocar o nosso assim, grande pode ser pequeno em outro lugar. O nosso grande pode ser pequeno em outro lugar, mas vou falar da nossa região aqui, né? Então, dependendo uma quantidade de módulos rurais bem discreta, bem assim, bem tranquila ali do produtor, ele tinha um modelo, ele tinha uma necessidade específica de atendimento, um nível de carência, de assistência técnica. E isso permitia
um posicionamento e uma tranquilidade de posicionar produtos, garantindo, obviamente, um volume e um faturamento de venda. Garantia, tá? Garantia. Hoje não é a mesma coisa. Hoje, do grande ao pequeno, todos estão no mesmo nível de cotação. Não vou falar todos, não vou, às vezes eu tô sendo um generalista, mas não é. Mas assim, boa parte deles estão, cara, cota com 1, cota com 2, cota com 3, né? Então, o produtor ele passou a ser muito mais cotador, tá? Cota, Briga, preço. O nível de fidelidade desse cara com algumas empresas, ele caiu drasticamente. Então, assim, antigamente, não, eu sou fiel a essa revenda, compro só com essa cooperativa, faço negócio assim, assim, assado, dou prioridade para isso, para aquilo. Então, esse nível de fidelidade caiu muito, caiu demais, tá? E vai continuar mudando. Vai continuar mudando, porque as gerações que estão vindo estão totalmente com pensamento, assim, o pensamento está totalmente diferente daquilo que o pai e que o avô faziam. Perfeito. Tá totalmente diferente. Então, essa transição de geração dentro da fazenda é o que vai não dificultar, né? Mas é o que vai transformar o cenário do nosso mercado para muito mais competitivo. Porque você vê não somente uma mudança dentro da fazenda, mas você também vê uma mudança das empresas de forma geral. Se eu for te perguntar hoje, Michel, quantas empresas você conhece que tem lá um representante, falando de indústria, né? Fornecedora, um representante para atender determinado canal, e dentro dessa mesma região do canal, essa mesma empresa tem um outro representante para estar focado em fazer venda direta, para poder acessar o mercado de uma maneira diferente e ganhar aquilo que a gente chama de market share. Isso. Então, cara, a busca por market share está cada vez maior. Cada vez maior. A busca cada vez maior. Cada vez maior. E, Michel, só vai piorar esse negócio, tá? Então, assim, as empresas já estão com outras estratégias para estar ganhando esse market share, além daquilo que o canal pode estar fazendo, entendeu? Já está acessando de forma direta. O produtor está muito mais competitivo na questão do preço. Eu já vejo muita empresa pulando o canal para estar fazendo esse acesso ao produtor rural, porque o produtor prefere estar comprando direto. Entendeu? Sim. As empresas e indústrias já estão se especializando em conceder crédito para o produtor rural, entendeu? Para que ele possa estar fazendo essa compra. No norte do compra. país, isso já é uma realidade Já é uma grande, realidade, né? Não é aqui para nós no sul, Não, no a gente sul está aqui no não. Paraná, né? Até Então, pelo módulo, né? Pelo módulo fiscal ser um pouco menor, né? isso. Mas lá no sul, no norte, lá tem empresas que só faz venda direta, né? Mas o módulo rural, Michel, ele não vai ser mais limitante, porque agora tem os pools de compra, entendeu? Tem os grupos de compra. Então, esse grupo de compra, ele vai priorizar o quê, Michel? Custo-benefício, mas ele vai brigar principalmente no quê? No preço. No Então, preço. se ele determinar que aquele produto, ele pode estar fazendo compra direta, dependendo do volume que ele tiver disponibilidade para estar comprando. Então, e esse ponto que você trouxe agora, né? Aqui na região nossa tem bastante esses grupos de compras, né? E vai E crescer eu mais, sempre tá? falo para os vendedores, né? Para os meus vendedores que estão no campo hoje. Falo assim, pesada, vocês têm que dar uma atenção para a cooperativa, tem que dar uma atenção para o agricultor, mas não esquece do consultor lá dos grupos de compra. Exatamente, meu filho. Porque esse cara, ele tem uma influência muito grande hoje na decisão dos agricultores. Porque eles se juntam ali e esse cara, ele se torna uma referência. Não só de preço, mas tecnicamente também. Entendeu? Então, se você conseguir mostrar para esse cara que, né, que o seu produto consegue entregar algo a mais do que o da concorrência, talvez esse cara vai te ajudar lá no final a convencer o grupo de agricultores a comprar seu produto e pagar um pouquinho mais caro. Michel, é assim, cara. São várias tem N variáveis, né, para esse cara poder tomar essa decisão. Então, assim, você tem que estar em toda a ponta. As empresas vão ter que investir em cada vez mais profissionais a nível de campo para estar aumentando essa possibilidade de market share. Então, vai começar a ficar oneroso. E por que o sistema de compra também vai mudar bastante? Porque agora a gente pode estar fazendo compra através da internet, Michel. Tem isso para piorar ainda. Tem isso para... Então, não é só a demanda no campo que você tem que estar lá atendendo, mas você também vai estar competindo. A demanda no campo você vai estar fazendo. Mas o produtor ele não vai olhar somente para as cooperativas, revendas ou os profissionais da área agronômica que estão atendendo ele dentro da região. Ele vai tomar partido, ele vai bisbilhotar o mercado na internet também. Porque hoje é possível. Então, cara, eu estava olhando os números se não me engano, da Orbia,
no primeiro semestre de 2022, esses caras faturaram 2 bilhões. 2 bi. 2 bi. Aí, ó. Sem colocar a mão em um saquinho. É o digital, né? É o digital, tá vindo aí. Quem fez a parte operacional? Então, os canais que estão na ponta aqui, Perfeito. né? Que estão com... Faz a parte de distribuição, né? Isso, que faz a parte de distribuição. Mas os caras faturaram 2 bilhões, Michel. 2 Meu bilhões. Deus, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E se eu fosse olhar hoje a quantidade de produtores que estão cadastrados dentro desse sistema deles, são, acho que, mais de 245, mais de 250 mil produtores. Cara, de 5 milhões de produtores que a gente tem no Brasil, 250 Já é 5%. já é 5%. Esses caras têm um oceano azul para poder nadar. O mercado vai mudar, Michel? Não só vai, como já tá mudando, né? Entendeu? Já tá mudando. E dentro de... Vamos lá, você trouxe um ponto importante agora, para partir um pouco para o lado que você gosta aí, que é o digital, né? Que é a parte do digital, né? Vamos dizer assim, eu conheço o pessoal da Mirabolante que desde 2017 a gente começou a querer... Antes da pandemia ainda, né? A gente começou já a fazer barulho. Dia de campo virtual. Dia de campo virtual. Nós criamos um modelo aí, fizemos um desenho e começamos a mostrar milho para colocar no YouTube, né? Legal. Porque naquela época, 2017, nossa, parece que é tão longe, né? Foi ali, pô, 2017, né? Ali. E não tinha isso, né? Depois as empresas começaram aí, depois veio a pandemia, o negócio começou, né, virar digital. Acho que você, inclusive, veio dessa época aí também, né? 2018 para cá. Como é que você acha que deve se comportar, Nathan, hoje um vendedor? Porque assim, eu vejo ainda uma certa resistência, sabe? Digital? Do digital, cara. Eu vejo muitos bons profissionais que poderiam ensinar, sabe? Transmitir mensagem, passar algumas orientações. E a galera prefere ficar na dele, blogueirinho. Né? Mas e daí, cara? Blogueirinho, O que você acha que vai acontecer, cara, no futuro? O cara que não quiser, eu quero mais que se lasque mesmo, entendeu? Por quê? O que você acha que vai acontecer? Não, aí é dor pessoal mesmo. É dor pessoal mesmo? É porque quando eu vim pra esse mercado, o que teve de cara que falou assim... Criticou? Desceram a lenha. Olha lá, ó. Blogueirinho, ó o blogueirinho. O blogueirinho, o agrocoach lá. Agrocoach. O agrocoach lá do agro e tudo mais, fazendo essas coisas agora. Eu falei, não, beleza. Tudo certo. Tamo aqui, você tá aí ainda, tá tudo certo. O que eu falo, Michel, é o seguinte, agora, colocando o coração de lado agora, botando na mesa aqui assim. O cara que realmente não se adapta, ele vai ter uma dificuldade bem grande de adaptação dentro do mercado para o futuro. Não para o futuro, para agora já, tá? Então, assim, hoje está cada vez mais necessário a presença dentro das mídias sociais, né? Tanto que na minha época na minha época que eu estava estudando com o Felipe, mídias sociais que a gente chama hoje, rede social que a gente chama, era chamado de mídias alternativas. Alternativas, porque as principais eram TV, rádio, jornal, revista e por aí vai, e a internet em si, mas essas mídias que a gente fala hoje eram mídias alternativas. Então, assim, hoje, essa exigência, ela não vai ser somente por conta das empresas ou por parte das empresas, essa exigência vai ser por parte do teu próprio cliente. Porque o perfil do cliente está mudando. Porque o perfil do cliente está mudando. Perfeito. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. O perfil do cliente ele está mudando, é aquilo que eu comentei contigo. As novas gerações que estão vindo, Michel, a galerinha ligada nisso daqui. Esses tempos atrás, eu comento com todo mundo isso nos meus treinamentos. Eu tava acompanhando um plantio, esse último plantio de milho, e eu estava conversando com um menino que tem 19 anos. Eu dentro do trator dele, junto ali, a gente acompanhando o plantio, conversando. Cara, o trator dele todo automatizado, tudo aqui, ó. Tudo no touch. Piloto automático, tudo, né? Conversando e tomando tereré ali e tudo. No piloto automático. E plantadeira, cara, a vácuo, automatizada, negócio top, caprichado, Sessão bem alinhado, linha. Sessão linha, entendeu? Caprichado. Assim, tava um negocinho bem redondinho. Bem redondinho. Aí, vindo de conta, ele indo aqui e o pai dele voltando, né? Fazendo as outras linhas aqui, ele subindo e o pai dele descendo. Eu olho o pai com uma plantadeira 100% manual, um trator sem gabina, sem ar-condicionado, entendeu? E o piazão ali. 19 anos. 19 anos. Conforto. Isso. Com a tecnologia. Aí eu pergunto pro pai, por que você não vem para isso aqui? Não, deixa aqui lá pro menino, tudo que ele se entende. Isso é um perfil de cliente, não vou falar que todos são assim. Perfeito. Mas, Michel, esse menino perguntou assim, Natão, o que você acha de tal coisa? Ele perguntou um manejo específico lá.
E eu falei assim, primeiro, onde é que você ouviu isso? Eu falei assim, cara, eu vi um rapaz no Instagram, na internet, Falando sobre isso. falando sobre isso, eu achei muito interessante. Eu queria perguntar para você o que você acha. Olha só. Nós estamos em uma era de influência. Queira você Ou não. Quer sim ou quer entendeu? não, Quer né? sim ou quer não. Então, se você não coloca o teu conhecimento para poder entregar isso daí de forma gratuita que seja para a maior quantidade de pessoas que possam estar sendo influenciadas dentro da tua micro-região, entendeu? De coração você está perdendo tempo. Foi o que eu falei esses tempos atrás pro menino lá de Caçador, que é um puta de um especialista em tomate, entendeu? Em que os produtores têm ciúme se ele vai em outro produtor. Não, vem aqui e tudo, porque você vai cuidar da minha roça. Olha o nível do cara. Ele é fudido. O cara é muito bom. Não, ele Entende, é muito. Não, entende. ele entende demais, entendeu? José é o nome dele, abraço José e tudo mais, tá lá em Caçador. E o que eu falei pra ele, eu falei, velho, se você não tá compartilhando o teu conhecimento técnico dentro das redes sociais, você tá perdendo tempo, porque você poderia ser um cara que é referência pra região inteira. Os produtores iam estar pedindo por você para estar realizando o teu manejo dentro e mostrando aquilo que você está fazendo, entendeu? E você não está se utilizando disso. Mas aí vem, mas eu não faço porque eu tenho vergonha. Eu não faço porque eu não sei falar na Exatamente. frente da câmera. Porque eu não sei. Eu falei, cara, eu também não comecei sabendo. E eu também não gostava de... Eu não gostava disso. Perfeito. Até que você vê onde que o teu negócio onde que o teu Onde negócio pode né? chegar. Por que me desperta isso, Michel? Porque quando eu comecei, eu também comecei sem pretensão. Eu não comecei na pretensão de vender alguma coisa. Eu comecei por começar. Eu escutei uma frase assim, se você não entrega o teu conhecimento, você é uma moeda de ouro no fundo do mar. Quem falou isso foi o Wendel Carvalho. Uhum. Ou seja, você tem valor se você estiver na mão de alguém. No fundo do Se mar, não você não tem tiver. valor nenhum. Entendeu? E outra frase que ele falou que me cativou. Existem milhares e milhares de pessoas que precisam do seu pior conteúdo. O teu conteúdo mais xexelento, aquele conteúdo que você não dá valor nenhum, entendeu? Alguém tá precisando. Alguém tá precisando daquilo lá e você não tá dando valor para aquilo. Eu comecei a gerar esse conteúdo, foi quando aconteceu esse boom para mim de negócios e de mercado. Porque eu comecei a postar conteúdo inicialmente técnico sobre vendas e eu não tinha treinamento, Michel. Não tinha nenhum treinamento idealizado, eu somente falava sobre aquilo, entendeu? Eu comecei a gerar esse conteúdo para me posicionar como especialista. Até que veio um convite lá do Paraguai. Paraguai, cara. Paraguai, foi onde eu comecei. Onde o pessoal perguntou, a Tatiane perguntou assim para mim, viu? Primeiro começou com um vídeo. Você faz um vídeo explicando por que calcário funciona? Eu falei, faço. Fiz o vídeo, ela é dona de uma empresa de calcário no Paraguai, entreguei o vídeo, institucional, top, ficou coisa mais linda do vídeo. Depois veio a outra pergunta. Você tem treinamento de venda? Falei, tenho. Tenho. Ué. Tenho, lógico que eu tenho. Sou Falei, vendedor, ué, sou eu tenho. vendedor, tudo. Tive ajuda para poder estar produzindo tudo isso lá atrás, né? Para estar tirando tudo aquilo que eu tinha na cabeça, para poder colocar isso No realmente papel, dentro né? no papel, porque é a parte mais difícil. É a parte difícil. Colocado no papel foi de lá para outra empresa, aí voltou para o Brasil, outra empresa no Paraguai, e mais, e começou a vir, até que deu o tombo realmente, eu tive que optar, ou vai para essa, ou continua com essa linha e deixa a consultoria, ou continua na consultoria e deixa essa linha de trabalho aqui. E eu optei por essa. Que legal, cara. Entendeu? Então, assim, o digital, ele abre muitas portas. Eu sei de vários meninos que vendem uma porrada de produto através da internet, que pedem, que recebem no direct ali, pelo amor de Deus, me manda ali um pouco de produto, deixa eu conhecer um pouco desse teu produto. Entende? Unicamente porque tá lá postando o tempo todo e falando dos benefícios, falando daquilo que o produto está entregando. Natan, mas eu não vou ser só mais um? Meu amigo, se você tem conhecimento, você não vai ser só mais um. Perfeito. Entendeu? Tem mercado para todo mundo. Tem. E outra coisa que é bacana, cara, que eu penso sempre assim. Quando você vai ensinar, eu sei porque eu tenho um pezinho no ensino, né? Eu sempre gostei da aula e já fui professor durante vários momentos da minha vida. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. Com certeza. Certo? Eu falo que até mais. Então, e tenho certeza que você, depois que você começou a ensinar, você aprendeu muito mais do que quando você estava apenas executando. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Sem dúvida. É assim que funciona. Porque, Michel, uma coisa é você estar lá na ponta, sendo acometido por todas as situações. Por todas as situações, interferência emocional ali e tudo, Perfeito. mas, cara, tem um monte de coisa, ansiedade.
que pega que realmente pega Não, o vendedor tem que ter. Rapaz, Vendedor. esse dia eu fui fazer um treinamento lá em Palmas, eu levantei assim, gente, quem tem ansiedade aí e tudo mais, levanta a mão. Aí o menino já falou assim, eu tomo tal remédio em jejum todo santo dia, tal. Cabelo do moleque com 35 anos era branco, Vendedorzão mesmo. vendedorzão mesmo. Eu falei, não, esse aí passou muito estresse na vida, cara, pra tá branco desse jeito. E uma coisa é você tá no campo tendo tudo isso para poder interferir no teu desempenho. E lógico, quando você sai do campo e você se dedica para essa arte, a nobre arte de ensinar, essa arte da didática, transmitir o seu conhecimento, transmitir conhecimento, não é só porque você vai aprender mais, mas é porque o nível de exigência é tão grande, começa a aumentar e você tem que começar a estudar mais. Michel, você tem que consumir mais. Você tem que pegar mais. Cara, quantos livros que eu fui obrigado a ler de novo. Porque, pra poder se atualizar. Pra poder me atualizar, porque uma coisa é você ler o livro uma vez e aquele livro se tornar um livro na tua gaveta. Perfeito. Entendeu? Outra coisa é você ler aquele livro, olhar para aquele negócio e falar assim, cara, se eu botar em prática, sei lá, 20% do que tá aqui, velho, do que eu aprendi aqui, esse negócio vira a chave. Então, eu falo assim, eu construí todo esse meu treinamento e tudo aquilo que eu venho fazendo através desse período, através dos livros que eu li, mas muito também através das experiências que eu vivi dentro desse mesmo período. Não somente do meu período não só quanto período vendedor. Só de vendedor, né? Não, longe disso, tá louco? Eu seria muito... Pô, eu acho que muito ingrato se eu falasse que eu não aprendi com os vendedores. Cara, eu tenho um mentorado, cara, que vende mais do que eu. Eu tenho mentorado que é mais avião do que eu. Eu tenho mentorada que é mais avião do que eu. Entendeu? Que negocia muito melhor do que eu. De verdade. Mas porque a gente vai lá e só vira... Ajuda ela, de repente, encaixar uma engrenagemzinha na outra ali. Vira a chavinha ali e tudo mais. E quando você vê o negócio desponta. Entendeu? Então, eu sou apaixonado por vender produto. Por vender serviço. Eu sou apaixonado por vender isso. Mas eu sou mais apaixonado por ver resultado em quem eu ajudei. Legal. É muito mais satisfatório. Então, eu fiz esse tempo atrás. Tô fazendo, inclusive, acho que tem encontro com ele hoje. O teu menino de Minas Gerais. A gente fez uma primeira simulação. Uma troca de ideias aqui. E no primeiro dia, cara, dele aplicando a técnica, falou assim, Natan, fechei. Que legal, Marretei a venda. Eu falei, você tá vendo como é que é? Ele falou assim, tô. Eu falei, cara, só replica agora. Você já aprendeu. Você entendeu como é que funciona o gap. Você entendeu qual que é a tua dificuldade. Você não podia parar aqui. Você não podia travar aqui. Agora que você não trava mais, você tem meio caminho aberto para poder fazer outras coisas. Cara, o moleque tá voando. Olha que top. Entendeu? Então, quando eu falo sobre aprender, cara, eu aprendo muito com os meus mentorados também. Eu aprendo muito com as devolutivas dele. Que deu certo, que deu errado. Deu certo, que deu errado. Vamos corrigir, né? Eu aprendo muito com os feedbacks. Entendeu? Então, o tempo todo eu tô estudando. Direta e indiretamente. E talvez você estiver na sua zona de conforto lá no campo, como você estava 4, 5 anos atrás. Exatamente. Você ia estar lá fazendo seu número, ganhando seu dinheirinho, tranquilo, tal, sendo um bom certo. vendedor, que vender você sempre soube. E talvez você estaria na sua zona de conforto, sem ler mais um livro, sem se atualizar, entendeu? Então, é esse tipo de situação que faz a gente evoluir, né? Sair da zona de conforto, como você fez há um tempo atrás, né? Exato. Cara, foi desafiador lá atrás? Foi. Foi um momento de pandemia, foi decisão difícil. Minha esposa estava recém tinha tido meu filho. Meu filho tá com 2 meses na época. Cara, peitei o negócio. Rapaz, entendeu? foi corajoso, hein? Não, foi. Mas é que chega num ponto, Michel, que você pensa assim, cara, ou eu fico nisso daqui, ou eu dou um passo e procuro algo que realmente vá que me motiva. Que mover, né? Seu propósito, né? Isso, Eu falo sobre motivação para o pessoal, mas é que eu conheço 2 tipos, segundo o professor Clóvis de Barros, que eu gosto muito de escutar ele, mas ele fala assim, cara, você vai conhecer motivação de Platão e a motivação de Spinoza. Motivação de Platão é quando você se motiva por algo que você não tem. Geralmente é assim, eu não tenho aquilo, então eu tenho que me motivar para conquistar. Conseguir aquilo. Isso, vou conseguir aquilo. E tem outro lado da motivação, que é o lado da motivação de Spinoza. Por exemplo, eu tô aqui porque eu estou feliz em estar aqui. Não porque eu quero ganhar alguma coisa com isso daqui, mas porque eu me sinto feliz simplesmente por estar. Então é algo que é genuíno, entendeu? Não tem algo
concreto ou material que esteja me influenciando a tomar certas decisões. Então eu falo que hoje a motivação que eu tenho, ela transcendeu o lado de Platão, que esse lado assim, não, eu tenho um objetivo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu consegui juntar essas duas coisas, que é a parte de me abastecer como pessoa e ver felicidade no rosto do outro que está conseguindo dar certo, que está melhorando os números, que está conseguindo ter resultado e está ganhando o dinheiro dele honestamente com Legal. técnicas que eu ensinei, do que somente olhar para ele como um cliente que me pagou por alguma coisa. Legal. Entendeu? Então, esse é o contexto. E é isso que me motivou é isso que me motivou mais a estar saindo do mercado para estar fazendo esse tipo de trabalho. Eu percebo assim, eu acho que eu era professor nato, eu só nunca soube. Legal. Entendeu? Eu sempre fui professor, eu acho que eu nunca soube. Simplesmente assim. É Entende? bacana, cara. Quando você consegue juntar, né, o seu talento, É. aquilo que te move, com aquilo que pode te dar o seu sustento, né, cara? Pô, é muito. top, cara, né? É muito tesão, velho. É muito de verdade bom. mesmo. Aí você trabalha com gosto, né, cara? Cara, é gostoso. De verdade, é gostoso. Agora a gente tá indo para a área de consultoria, bem forte agora, né? Tá, eu tenho um sócio dentro dessa área. E eu falo assim, você levar resultado não somente para o vendedor, Mas também agora para a parte para da a empresa. empresa, levar resultado para a empresa de forma geral, porque é muito fácil você dar um treinamento, Michel. Vai lá, dá o treinamento, aplica a técnica, beleza, como é que você vai aferir aquilo lá depois? Tem devolutiva? Beleza, consigo fazer um trabalho mais específico? Dá para fazer? Dá. Mas na maioria das vezes é um treinamento específico que você vai dar e acaba morrendo, né? e morre ali, entendeu? Então, uma consultoria já é diferente. Então, você entra, você avalia Venda os a números, empresa, você vê processo. faz um projeto a longo prazo. Exato. Sensacional, Entendeu? cara. Cara, é assim, não, de verdade, você ganha dinheiro? Ganha. Mas não tem dinheiro que pague e você vê a O satisfação resultado, né? do resultado. A satisfação do teu cliente com o resultado que ele teve com o teu trabalho. Comprei um livro hoje, inclusive, falar sobre isso. O que Qual? importa é o seu resultado. O que importa é o seu resultado. Cara, Exatamente. comprei um livro hoje sobre isso, cara. Eu Exato. vou ler esse livro. É isso. De quem que é esse livro? Cara, não lembro o autor, tá ali no carro. Me passa depois. eu te passo. É Quero ler sensacional. O que importa é o seu É o seu resultado. resultado. É isso aí. Entendeu? E na verdade, em vendas é isso, né, cara? Vendas, O a que vai gente tem que importar. ter o resultado. Não importa. Você pode ser o mais querido, o mais gente boa, mas o que vai contar mesmo pro seu final do expediente, meu amigo, Uhum. é o seu resultado. É o resultado. Né? Então, Isso. é bacana quando você consegue linkar e ver o resultado de tudo isso que você está fazendo no campo, né, cara? Uhum. Natan, show de bola, cara. Estamos partindo aí já para mais de uma hora de Caramba, bate-papo. cara, Passou voou, hein? rápido, né? Caramba, cara. Voou. Passou rápido, cara. Voou. Desculpa aí, gente, se eu fiquei demais aqui, é que eu falo muito, tá? Não, Perdão aí. não. Show de bola, cara. Meu amigo, vamos lá, partindo aí já pro final aqui da nossa conversa. Queria que você deixasse para nossos ouvintes aí, principalmente para essa galera, né, que é o que nós estamos aqui hoje direcionando essa conversa, que é pro vendedor agro mesmo, né? Aquele cara que tá lá no campo, tanto aquele cara que tá lá começando a carreira como vendedor, Uhum. como também aquele cara que você citou aí agora, aquela cabeça branca? cabeça branca, ou aquela, né, Aham. aquela mulher cabeça branca também que tem umas butinudas aí que, Tem. né, de respeito no campo também, né? Qual que é o conselho que você daria para elas em vendas, pensando todo esse contexto do digital, que é onde você encaixou aí, cara? Quais são as dicas que você daria para esse povo? O que eles deveriam fazer hoje aí, cara, para ter sucesso em vendas? Quando eu vou falar do pessoal que é novo e que não entrou no mercado ainda, eu falo assim, cara, faça estágio extracurricular no período entre as férias. Show de bola. Tá? Entre em contato com algum profissional que você conheça, com algum representante ou com alguma empresa que possa te dar uma oportunidade para que você possa fazer um estágio, ir para campo, aprender e ver aquilo que acontece realmente no campo, para que você possa ter pelo menos a visão daquilo que realmente acontece. Tá? Porque uma coisa é você ter tido todas as experiências possíveis antes de você ir para a área, né? E outra coisa é você não ter tido experiência e cair de paraquedas dentro disso, receber aquele kit agrônomo feliz, né? Kit agrônomo feliz. Que é a estradinha, o computador, o celular e um bloco de nota, né? Um bloco de nota. É isso aí. Hoje nem é um bloco mais, é um tablet. Agora né? é um tablet agora, né? Pra você registrar, inclusive, as visitas que você faz, né? Exatamente. CRMzinho ali, né? pá, beleza. Mas, enfim, eu falo, faça estágio. Procure um profissional que realmente te dê oportunidade, peça oportunidade. Se você não pedir, ninguém vai te dar, tá? Ninguém vai chegar assim, ô, vem aqui, me ajuda, não sei o que, cara, se coloca à disposição e não vá na esperança de ganhar dinheiro, não. Vai lá para realmente aprender, vai para aprender. Vai bater placa, vai montar dia de campo, vai ver como é que funciona o processo realmente, vai ver como é que funciona a parte de manejo, vai junto, vai lá ver o que acontece. Começa por aí.
Eu falo que pra gurizada mais nova, aquilo que tá faltando pro pessoal mais novo realmente hoje, pra maioria, não vou falar, Uhum. não vou generalizar, mas pra maioria realmente falta vontade. Tesão em estar fazendo. Vontade. Tem que ser apaixonado por isso daqui. Se não tiver paixão por isso aqui, não rola. Não adianta. Tá? Não adianta. E pro cara que é mais velho, que tá lá, o dinossaurão da cooperativa da revenda, o que eu falo pra esses caras é o seguinte, meu amigo, parabéns pela tua trajetória. Tudo aquilo que você fez até agora é louvável, mas aquilo que te trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai te levar até lá. Perfeito. Simples assim. Então, o mundo mudou, como diria o professor Dado Schneider, que eu sempre gosto de citar esse cara. Professor Dado, abraço, professor Dado, você é fera demais, sou fã teu. Ele fala assim, o mundo mudou bem na nossa vez. É verdade. O mundo mudou Como bem, mudou, né, o cara? mundo mudou bem na nossa vez. vez. Porque antigamente era fácil ser velho. Antigamente o teu pai, né, você aí que é o dinossaurão, a dinossaurona aí, o teu pai, né, quando você ia falar com ele, quando você ia dar ideia pra ele, provavelmente ele fazia assim, não sei o quê, o que que você sabe, e blá blá blá, e pererê, beleza. Hoje você tá pedindo ajuda pro teu filho ali, que deve ter 10, 12, 15, 20 anos, a fazer alguma coisa que você não aprendeu a Não fazer. aprendeu a fazer. Porque a velocidade da mudança tá tão grande que você não tá acompanhando, fera. É Entendeu? exatamente. A velocidade tá tão grande que você não tá acompanhando. E na minha visão, se você ainda tem mais 10, mais 15 anos que seja, para que tu possa aposentar, a minha dica para você é, cara, começa a se especializar nessa parte do digital, começa a abrir um pouquinho mais a cabeça para esse lado do digital, começa a divulgar um pouquinho mais o trabalho que você vem fazendo no teu campo, porque se você faz um excelente trabalho e não divulga, você está sendo bobo e boba de não estar divulgando. É verdade. Você tem que mostrar esse conhecimento. Se você é referência na sua região, utilize isso não somente dentro do teu contexto, dentro ali do teu círculo social, mas utilize isso dentro das redes sociais para que outras pessoas, inclusive os mais novos, a geração dos dedinhos que está aqui, ó, aquele piá de 10 anos que antigamente servia chimarrão e tererê para você, hoje é o cara que está influenciando o pai a tomar a decisão. Exatamente. Entendeu? Então, se você estiver junto com o pai, fazendo o teu trabalho e não precisa mudar isso daí, mas estiver presente nas redes sociais para que aquele guri novo e aquela guria nova possa estar acompanhando, meu amigo, você tem muito ainda a, vamos dizer assim, a fornecer, a presentear o mercado, tá? Mas é o conselho que eu daria. Para os mais novos, vontade. Para os mais velhos, abrir um pouco mais a cabeça. Só isso. Sensacional, Não tenho o cara. que dizer muito, Sensacional. não. Tá? Olha, você lembrou uma prosa que eu tive, cara, semana passada, quinta-feira, inclusive. Hoje tá fazendo 7 dias. Legal. Eu tava numa revenda lá em Marechal e eu tava conversando com um desses dinossaurão aí, sabe? Eu gosto de conversar com esses caras, né, bicho? gostoso. Pegar experiência. E o cara tava me contando, cara, que ele atende a mesma região, os mesmos, não os mesmos Produtores. agricultores, Mas a porque mesma mudou a região. geração, né? Aham. Entendeu? Mas a mesma família. A mesma família. Ele atende há 35 Meu anos, Deus cara. do céu, cara. Se ele tá atendendo há 35 anos, ele é muito bom, 35 velho. anos, cara. A mesma região. E é um módulo pequeno. Mas com resultado dentro da mesma região? Na mesma região. Aí o que eu perguntei pra ele? Falei assim, não vou citar o nome dele aqui, Aham. né? Falei pra ele assim, e aí, o que mudou, cara, durante esses 35 anos, né? Ele falou assim, Michel, quando eu conversava com o pai desses caras, eu me entendia com eles. Nós dois tínhamos o cabelo da mesma cor. E agora? Rapaz, hoje eu tô tendo que tratar com a piazada, cara. Tá É, meu difícil, filho. a minha comunicação Não bate mais. não bate mais, cara. Mas é. Mas por que que não bate mais? Eu falei isso pra ele. Falei, mas o que que tá dando de errado? Porque assim, imagina, né, se eu fosse produtor rural, Uhum. tivesse uma fazenda, tivesse um cara que conhece a minha terra há 35 anos. Cara, eu ia querer esse cara todo dia lá dentro. Uhum. Daí ele falou pra mim assim, Michel, é que eu não tô, cara, naquela mesma vibe dos videozinhos, não sei do que, sabe? Esses caras escutam muito. Falei, pois é, cara, mas por que que você também não faz? Por que que você não entra nessa, entendeu? Uhum. E aí o cara começou a pensar. Falei, pô, não sei se eu consegui influenciar ele de alguma maneira ou não, Uhum. né? Mas, cara, é isso que você acabou de citar agora. Tá entendendo? Um cara dinossaurão, gente boa, conhece muita região, só que tendo essa dificuldade de fazer essa transição Uhum. entre o pai, que hoje já Uhum. tá aposentando, né? O Uhum. filho ali que tá nessa casa de seus 25, 30 anos, que tá assumindo a propriedade. Exato. Então, cara, você trouxe a ideia e eu trouxe já o exemplo, porque eu vivi isso há 7 dias atrás, Que cara. bom, cara. que Sensacional. Parabéns aí pelo exemplo. Foi sensacional. bom. A gente tá numa era de influência, Michel. Então, pode parecer idiota o que eu vou te falar. Mas tem muita molecada nova que se importa com o número de seguidores que você tem. Pra saber se você realmente é uma Se influência ou não. você
tem relevância ou não. Se você Exatamente. sabe alguma coisa ou não. Para Né? alguns, isso é um parâmetro. Para Concordo. alguns, isso é um parâmetro. Infelizmente, para alguns, isso é um parâmetro. Então, se hoje você está bem posicionado na internet, se hoje você está bem posicionado dentro das redes, e você está entregando um conteúdo que seja relevante, um conteúdo técnico, de valor, que agrega, que causa transformação, cara, tem tudo para dar certo. Né? Perfeito. Mesmo que você não monetize esse conteúdo, mesmo que você esteja A lá ideia unicamente... não é. Pode ser que não seja essa, exatamente. Pode ser que a tua ideia não seja monetizar. Tudo bem se você não quiser monetizar, mas, cara, abra a tua cabeça para entregar o teu Mas conhecimento. você vai estar ganhando tecnicamente, você vai estar estudando para divulgar aquela mensagem. Exato. Você vai estar ensinando, você vai estar, cara, ganhando referência dentro do seu negócio e automaticamente, meu amigo, você vai vender mais. É um serviço que se paga, tá? É um serviço que se paga, exatamente. Pode parecer entendeu? gratuito, mas é um serviço que se paga. Ele Exatamente. volta em outras E coisas. volta de outra forma, Volta de entendeu? outra forma. Então, cara, sensacional. Natan, obrigado demais, Eu que cara, agradeço. pela prosa aqui com a gente. Primeira entrevista que a Primeiro gente faz primeiro aqui. episódio, cara. Primeiro episódio, cara. Satisfação. Poderia ter começado de uma maneira tão boa, Obrigado, né? Michel. Obrigado. Confesso que eu nem sabia como é que eu ia conduzir aqui, você me ajudou bastante. Não, mas tamo junto. Tá? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse foi o primeiro episódio, como eu disse, né, no começo. A ideia nossa aqui era fazer um bate-papo de vendedor para vendedor, né? Uhum. Trocar uma ideia mesmo, entender o que mudou no agro, o que o Natan podia trazer de dicas aí para nossos vendedores, que tanto os recém-formados, como também aquele cara que, né, como eu, já está no mercado aí há quase 20 anos. O que mudou? O que você pode fazer, né, para se atualizar? Como diz o professor Lee, o mundo foi mudar tão rápido, bem na nossa vez, né? Mudou bem na minha vez. Então, meu amigo, é isso aí. Então, se a gente não estiver aqui estudando, trocando ideia, entendendo o que a gente pode fazer para melhorar todo dia, um pouquinho assim que seja, nós vamos ficar para trás. Vamos ficar para trás e o mercado vai engolir. Show de bola, meu amigo. Obrigado pela prosa aí. E aguardo você de novo aí, tá? Tá pertinho aqui, a hora que nós puder bater um papo de novo. Eu que agradeço, só me convidar que eu tô perto Tamo aqui. junto, Tudo meu me irmão. chama que a gente vem. Fechou então, meu irmão. Ó, Valeu. Obrigado, Michelzão. Obrigado, viu? Tamo Abraço. junto. Valeu. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. Até a próxima.